Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje estou aqui para comentarmos sobre a lição número 1 da Turma do Jardim. Turma essa que atende crianças de 5 a 6 anos de idade. Sejam bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilha. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o Papai do Céu fala com Maria e José. Então é a história do nascimento de Jesus, né? Vai contar quando o anjo apareceu e tudo mais. E é interessante que como o Natal foi recente, isso está bem ainda vivo na memória das nossas crianças e a gente pode aproveitar, né, esse gancho, né, do Natal, dessa festa comemorativa e já ir abordando esse assunto com os nossos alunos. Eu trago como sugestão para vocês aquele hino que eu chamo o hino da acolhida. Né? Todo domingo você canta esse hino. Nessa fase eles amam o hino, que tenha muito gesto, muito movimento, que eles possam brincar. E é aquele hino da Aline Barros que eu gosto muito, Abra um Sorriso. Né? Então procurem lá, ouçam, tenho certeza que vocês conhecem e leva para eles porque é um hino que promove interação entre as crianças, movimento e é o que criança gosta, principalmente nessa idade. Deixar eles sentadinhos, quietinhos, para eles não é atrativo. Quanto mais eles puderem se mexer, melhor para eles. E eu tenho um hino que a gente pode trabalhar esse trimestre, porque como vai falar, né, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus na nossa lição, é um hino do irmão Abadi Sadai, acho que é assim que pronuncia, que é Emanuel. É um hino que tem muita coreografia, é um hino fácil de cantar com eles e é um hino que vai trazer muito do assunto que nós vamos trabalhar. Então fica aí como dica. E como sugestão, eu trago para vocês também cantar todos os domingos aquele hino que fala os livros da Bíblia. É um hino muito bacana que fala todos os livros da Bíblia, na ordem que aparece na Bíblia. Para as crianças é importante porque desde pequenininhos eles vão memorizando, vão ter mais facilidade, né, na hora de procurar esses versículos na Bíblia. Então, eu sugiro isso para vocês, cantem, né? O ano todo tem algum cartaz, algum visual ali que, né, mostre esses hinos para eles irem acompanhando, mostre os livros da Bíblia para eles irem acompanhando. E eu também quero saber com vocês, se vocês trabalham com grupo de WhatsApp, eu recomendo. Né? O grupo do WhatsApp é muito bom, da turma, vocês mantêm contato com os pais sabem do que vocês estão trabalhando com os filhos, tira foto deles trabalhando, né, na aula, deles cantando, né, do teu momento de história. Sempre é bom ter um auxiliar com vocês, principalmente nessa idade, para levar eles no banheiro, não, né? Às vezes é difícil encontrar, né, alguém. Eu pegava geralmente adolescentes, né, escalava lá uma adolescente por domingo, porque é importante que elas estejam na aula delas, né, para elas se darem essa mãozinha, conversa com o pastor, vê essa possibilidade, e assim ao meio que elas também já vão aprendendo a como ministrar aulas, certo? Mas vamos lá para a nossa aula. Como eu estava falando do grupo do WhatsApp, é importante também porque você pode mandar tarefinha para as crianças. Né? Por exemplo, essa semana, como nós vamos estar falando, né, da Maria, quando o anjo chega a falar com a Maria, né, com o José, quando Deus fala com José, né, para mostrar que Jesus, ele era um menino que nasceu da barriga da mamãe deles também, assim como eles. Então, peça para eles mandarem foto da mamãe grávida ou, né, pede lá no grupo, mamães, enviem durante as aulas, apresente a mamãe grávida, apresente a foto da mamãe, pergunte de quem é essa mamãe, quem estava na barriga da mamãe, e aí sim você introduz a aula falando sobre Maria no momento que ela estava esperando o menino Jesus. Né? A gente sempre tem que partir da realidade da criança e ir ampliando esse conhecimento com eles. Continuando lá. A sugestão da história, como essa classe precisa de muito visual, né? Eles têm que ter concreto, eles têm que ver, porque a imaginação deles vai surgindo, vai se aperfeiçoando à medida do que eles vão conhecendo, vão visualizando. Então é importante que você faça visuais para a tua classe, né? Não só aquele da revista, né? Se você não tem tempo de fazer visual, tá vendo o vídeo, né, assim, em cima da hora, né? Então leve boneca, caracterize uma boneca, né, como se fosse a Maria. Pô, coloca um enchimento na barriga dela quando ela, né, chega na hora que ela tá esperando o menino Jesus. Então pode usar esses recursos, né? Quanto mais concreto, melhor. Eu não tenho esse material produzido, como eu falei, porque eu já não dou mais aula para essa classe, mas tem muitos canais de pré-aula que tem muita
orientação, muita dica para vocês como preparar esse material. Acho que vai ser de grande valia para auxiliar vocês também nessa missão. Então, para vocês começarem essa história, você precisa chamar a atenção da criança para o assunto que você vai estar trabalhando com eles. Então, eu iniciaria mostrando essas fotos das mamães grávidas e aí sim eu introduziria a minha história mostrando aquela personagem e perguntando para as crianças, quem será que é essa personagem? Vocês conhecem ela? E aí apresenta, olha, na historinha de hoje vai ter essa personagem, vai ter esse personagem, quem será que são eles? E vai ter um anjo, qual historinha será que tem que aparece anjo? E aí você conta toda essa história. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que a gente precisa ressaltar para as crianças durante a aula. Por exemplo, quem são os anjos? Pergunta para eles, quem são anjos? Ah, eles vão lembrar do anjo da guarda, né? Porque nessa idade, na escola, eles fazem aquela oração do Santo Anjo, né? Tem crianças que têm aquele travesseirinho com a oração do Santo Anjo. Então, eles aprendem que eles também podem orar para os anjos. E nós temos que ensinar que isso não está certo, né? Os anjos não requerem adoração. E a gente encontra isso lá em Apocalipse 22, 8 e 9. Olha o que fala lá. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro. Adore somente a Deus. A oração é uma forma de adoração, então nós não devemos fazer uma oração, nenhuma adoração a anjos nenhum, porque eles não requerem. Anjos são seres que são ordenados por Deus, eles seguem a ordem de Deus para servir a Deus, ou como teve aquele anjo, né, que servia Elias, teve anjos que veio a serviço de Deus entregar mensagens. Então, esses anjos estão a serviço de Deus. Nós temos que, a nossa oração é somente para Deus. Olha o que fala também em Salmos 91, 11. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Então, essa ideia do anjo da guarda, a gente pode embasar aqui, né, nesse versículo, mas não quer dizer que seja só essa a função dos anjos. Então, mesmo pequenininhos, a gente tem que ressaltar isso com as crianças, que os anjos, eles estão a serviço de Deus e quando nós precisamos da proteção de algum anjo, nós oramos a Deus para que ele dê ordem aos seus anjos para que ele venha nos guardar. Então, é importante, né, vocês ressaltarem isso com as crianças de vocês, né, dizendo que anjos, eles são enviados de Deus, estão a serviço de Deus para executar a vontade dele, que nós não devemos orar e nem adorar, acender velhinha para anjo, porque são coisas que, né, é de uma cultura que não condiz como que está na Bíblia. E nós utilizamos a Bíblia para embasar a nossa fé e a nossa conduta. Também que os anjos só obedecem às ordens de Deus, não adianta você falar assim, vai anjo e faz isso. Anjo não nos obedece, né? Eles obedecem somente a Deus. E também é importante você falar quais as formas que Deus tem para falar com o seu povo, né? Porque muitas vezes as crianças estão na igreja e não percebem, né? Os adultos falando, e Deus falou comigo, né? Tem um testemunho de um pastor que contando que o filho dele chegou, pai, você mentiu para a igreja? Dele, como que eu menti? Dele, o senhor falou que Deus falou com o senhor, mas eu vi o senhor o dia inteiro aqui, né, estudando e não vi Deus vir falar com o senhor. Né? Então, a gente deve explicar como que Deus fala, né? Deus fala através de sonhos, através de louvores, através de profecias e principalmente através da palavra dele. Por isso é que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas além da gente contar como que Deus fala com eles, é importante nós falar, será que nós sabemos ouvir a voz de Deus? José soube ouvir a voz de Deus. Deus falou com José através de sonhos, mas ele estava atento à voz. Também temos Samuel, que Deus falou com ele e ele demorou para identificar a voz de Deus. Será que nós já conhecemos a voz de Deus? E eu tenho um visual que eu uso numa ministração minha, que é esse aqui, ó. É um cotonete. Ó, ele é bem grande.
Esse cotonete eu uso para dizer, será que tem alguma coisa no seu ouvidinho aí que está impedindo de você de ouvir a voz de Deus? Olha que legal, faz um cotonete, isso aqui é bem simplesinho, peguei aquele rolinho de papel filme, aqui é EVA com espuminha, algodão aqui dentro, né? E aí você monta o teu EVA. E aí, o teu visual, esse eu tenho, né, porque eu uso na minha ministração, bem simplesinho de fazer. E aí eu fiz uma orelha também, e essa orelha tem um rasguinho aqui, porque aqui dentro eu coloco imagens ou frases de coisas que podem impedir nós de ouvirmos a voz de Deus. Aí eu falo, vamos lá, me ajuda a limpar a orelha, daí a gente coloca lá dentro da orelhinha, olha lá. E aí a gente fala, vamos ver o que vai tirar. E nessa hora que eu puxo, eu tiro a imagem de dentro da orelha e falo, olha, isso aqui está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Você tem passado muito tempo ouvindo músicas que não agradam a Deus. E conforme a idade, você vai pegando os exemplos para falar para eles, né? Ou fica muito tempo assistindo desenhos, vídeos do YouTube. Isso está impedindo você de ouvir a voz de Deus, que Deus fala conosco. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus está falando conosco. Que mais? A gente também tem que perguntar para eles quais os sonhos que eles têm. É muito importante, é um hábito que a gente tem que ter na nossa casa, com os nossos filhos, porque Deus fala conosco através de sonhos. Claro que nem todos os sonhos, né, é Deus falando conosco. Mas Deus, ele fala também, é um recurso, né? É muito importante você ressaltar que Deus fala conosco através de sonhos, assim como ele fez com José. Então é importante criar um hábito na tua família, né? O que você sonhou? Você sonhou hoje? Nem sempre os sonhos são mensagens de Deus para nós. Mas é importante, é um diálogo, é um momento que você tem com a sua família que você pode entender o que a criança está sonhando. Mas por que será que você sonhou isso? Sonhou que estava fugindo, que tinha monstros? O que você fez antes de dormir? Né? Então é importante a gente, né, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos alunos que antes de dormir a gente lê uma passagem da Bíblia, tem Bíblia ilustrada, né? Incentivar os pais, né? Fala assim, pai, lê uma passagem da Bíblia, conta uma historinha da Bíblia, ora antes de dormir, para que Deus guarde o seu sono, para que Deus dê um sono tranquilo, né? Para que você tenha sonhos, né? Tranquilos, sonhos que te abençoem. E assim é um hábito que você vai criando com a criança antes de dormir, pedindo para Deus guardar os seus sonhos, né? Ensina ele a fazer a oração antes de dormir, porque não é pro anjinho da guarda que eles vão orar diretamente para Deus, para que Deus guarde os seus sonhos, dê sonhos abençoados. Isso é importante você ensinar na sua escola dominical. E aí também a gente vai perguntar para eles, será que vocês estão dispostos a ouvir a voz do Senhor? Porque a Maria, quando o anjo falou com ela, ela disse, eis-me aqui, né? Ela estava disposta a fazer o que Deus tinha para ela. E não foi uma missão fácil ser mãe de Jesus. Ela sabia, ela já conhecia a palavra de Deus, ela sabia tudo que o filho dela ia passar. E também, assim como José, não seria fácil ser pai do menino Jesus, mas ele aceitou essa missão. Então, Deus tem missão para cada um de nós. Será que nós estamos assim dispostos a fazer e a cumprir a voz de Deus? Será que nós estamos atentos para ouvir a voz de Deus? Então leve esses questionamentos para sua turma de forma bem breve, né? De forma resumida. Aqui está bem esmiuçadinho para vocês, né? Mas vocês têm que condensar toda essa fala para deixar uma aula bem rápida, bem dinâmica, porque a atenção da criança nessa fase é limitada, né? Então a gente não pode perder a atenção, senão fica uma aula muito cansativa. E eu também trago para vocês sugestões de brincadeiras. Tem as atividades, né, que vocês fazem com eles ali na revistinha, mas a criança, para fixar esse conhecimento, ela tem que brincar. Então, uma brincadeira muito legal para a gente falar como é a ideia, é ouvir, né, o que o Papai do Céu fala. Vamos brincar de telefone sem fio? Essa brincadeira é bem tranquila, né? Então coloca eles ali em roda, né, em semicírculo, fala uma frase no ouvido do coleguinha, frase curta, por exemplo, Jesus te ama. E um coleguinha tem que falar para o outro até o último, né, poder reproduzir o que ouviu. Então, a gente fala assim, olha, viu como vocês tiverem que ficar atentos para ouvir, tem hora que vocês tiverem que ouvir e depois falar. Assim é o que Deus faz conosco. Ele fala ao nosso ouvido o que nós devemos fazer. Muito legal.
E também tem aquela outra brincadeira do Mestre Mandou. Tem até um hino, né? Que a Aline Barros canta, que o Mestre Mandou. É legal você colocar, dança com as crianças lá esse hino na tua escola, porque tem que ser, né? A gente tem que levar bastante atividade para entreter eles ali. Então, e esse hino, esse brincar do Mestre Mandou, por quê? Porque Deus mandou, Maria obedeceu. Deus mandou, José obedeceu. Então, é essa aí uma ideia de brincadeira também. Outra coisa que é muito legal, né, durante a atividade, faz eles pintarem o dedoche. O dedoche, palitoche, né, que é a imagem, né, da Maria, do José ali, do cenário, para eles levarem para casa. Porque assim o pai vai perguntar, mas o que é isso? E ele vai poder contar, reproduzir o que ele aprendeu na escola dominical. Certo? Então são essas as minhas sugestões para a aula de domingo. Que Deus abençoe e use você. Eu agradeço a todos vocês. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, que a nossa proposta é toda semana estar comentando essas lições para ajudar e auxiliar vocês. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com os demais irmãos que também estão nesse ministério. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e continue conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!